Bem-vindos! Como vocês estão, meus amores? Mais um dia, estamos em Jó, capítulo 23. Por favor, se vocês ainda não são inscritos, se inscrevam. Se vocês ainda não deixaram seu like, deixem seu like para que o vídeo seja mostrado para mais pessoas. Gente, muito obrigada por estarem até agora comigo. Muita gente tem assistido. Muitas pessoas assistem fora do YouTube, eu mando vídeo para algumas pessoas. Então, assim, realmente tem sido muito bom. Tem sido uma bênção muito grande. E nós hoje vamos, talvez, terminarmos Jó. Talvez, se não ficar muito longo. Como Jó não é um texto corrido, né? Pra quem não tá acompanhando, só tá ouvindo. Ó, ele não é um texto corrido, tá vendo? Então, talvez eu consiga ler mais rápido. Então, dê pra fazer mais de 10 páginas e terminar Jó, ok? Vamos começar, sem mais delongas. Capítulo 23, Jó está respondendo a Elifaz, ok? Então, Jó respondeu: até agora me queixo com a amargura, a mão dele é pesada a despeito de meu gemido. Se tão somente eu soubesse onde encontrá-lo e como ir à sua habitação, eu lhe apresentaria a minha causa e encheria minha boca de argumentos. Estudaria o que ele me respondesse e analisaria o que me dissesse. Até que ele se oporia a mim com grande poder? Não, ele não me faria acusações. O homem íntegro poderia apresentar-lhe sua causa e eu seria liberto para sempre. De quem me julga? Mas se eu vou para o Oriente, lá ele não está. Se eu vou para o Ocidente, não o encontro. Quando ele está em ação no Norte, não o enxergo. Quando vai para o Sul, nem sombra dele eu vejo, mas ele conhece o caminho por onde ando. Se me puser à prova, aparecerei como o outro. Meus pés seguirão de perto as suas pegadas. Mantive-me no seu caminho sem desviar-me. Não me afastei dos mandamentos dos seus lábios. Dei mais valor às palavras da tua boca do que ao meu pão de cada dia. Mas ele é ele. Quem poderá fazer-lhe oposição? Ele faz o que quer. Frase também muito importante aqui de Jó. Gente, Deus é Deus. Ele é ele. Quem poderá se opor? Ele faz o que quer. Ok? Capítulo 23 de Jó, versículo 13. Guardem isso no coraçãozinho de vocês. Executo seu decreto contra mim e em muitos outros planos semelhantes. Por isso, fico apavorado diante dele. Pensar nisso me enche de medo. Deus fez desmaiar o meu coração. E o Todo-Poderoso causou-me pavor. Contudo, não fui silenciado pelas densas trevas que cobrem o meu rosto. Capítulo 24. Porque o Todo-Poderoso não marca as datas de julgamento? Porque eles que o conhecem não chegam a vê-las? Há os que mudam os marcos dos limites e apresentam rebanhos que eles roubaram. Levam o jumento que pertence ao órfão e tomam o boi da viúva como penhor. Forçam os necessitados a sair do caminho e os pobres da terra a se esconder. Como jumentos selvagens no deserto, os pobres vão em busca de comida. Da terra deserta a obtêm para os seus filhos. Juntam forragem nos campos e respingam as vinhas dos ímpios. Pela falta de roupas, passam as noites nus. Não tem como cobrir-se no frio. Encharcados pelas chuvas das montanhas, abraçam-se às rochas por falta de abrigo. A criança órfã é arrancada do seio de sua mãe. O recém-nascido do pobre é tomado para pagar uma dívida. Por falta de roupas, andam nus, carregam os feixes, mas continuam famintos. Espremem azeitonas dentro de seus muros, pisam uvas nos largares, mas assim mesmo sofrem sede. Sobem da cidade os gemidos dos que estão para morrer, e as almas dos feridos clamam por socorro. Mas Deus não vê mal nisso. Há os que se revoltam contra a luz. Não conhecem os caminhos dela e não pertencem às suas veredas. De manhã, o assassino se levanta e mata os pobres e os necessitados. De noite, age como ladrão. Os olhos do adúltero ficam à espera do crepúsculo. Nenhum olho me verá, pensa ele, e mantém oculto o rosto. No escuro, os homens invadem casas, mas de dia se enclausuram, não querem saber da luz.
Para eles, amanhã é tremenda escuridão. Eles são amigos dos pavores das trevas. São, porém, como espuma sobre as águas. Sua parte de terra foi amaldiçoada e por isso ninguém vai às vinhas. Assim como o calor e a seca depressa consomem a neve derretida, assim a sepultura consome os que pecam. Sua mãe os esquece, os vermes branqueiam neles, os vermes se banqueteiam neles, ninguém se lembra dos maus, quebram-se como as árvores. Devoraram o estéril e os seus filhos, e não mostram bondade para com a viúva. Mas Deus, por seu poder, os arranca, embora firmemente estabelecidos, a vida deles não tem segurança. Ele poderá deixá-los descansar, sentindo-se seguros, mas atento à vigia nos caminhos que seguem. Por um breve instante são exaltados e depois se vão, colhidos como todos os demais, ceifados como espigas de cereal. Se não é assim, quem poderá provar que minto e reduzir a nada as minhas palavras? Bildade. Então Bildade de Suá respondeu: o domínio e o temor pertencem a Deus. Ele impõe ordens às alturas que a ele pertencem. Seria possível contar os seus exércitos e a sua luz sobre quem não se levanta? Como pode o homem ser justo diante de Deus? Como pode ser puro quem nasce de mulher? E nem a lua é brilhante, e nem as estrelas são puras aos olhos dele. Muito menos o homem será, que não passa de larva, o filho do homem, que não passa de verme. Capítulo 26. Jó então responde: grande foi a ajuda que você deu ao desvalido, que socorro você prestou ao braço frágil. Belo conselho você ofereceu a quem não é sábio, e que grande sabedoria você revelou. Quem o ajudou a proferir essas palavras? Jó era irônico, hein, gente? Ele tava lá, capengo, sofrendo, mas ele é irônico. Quem o ajudou a proferir essas palavras? E por meio de que espírito você falou? Os mortos estão em grande angústia sobre as águas, e com eles sofrem os que nelas vivem. Nu está o Seol diante de Deus, e nada encobre a destruição. Ele estende os céus do norte sobre o espaço vazio, suspende a terra sobre o nada, envolve as águas em suas nuvens, e estas não se rompem sob o peso delas. Ele cobre a face da lua cheia, estendendo sobre ela as suas nuvens. Traga o horizonte sobre a superfície das águas, para servir de limite entre a luz e as trevas. As colunas do céu estremecem e ficam perplexas diante da sua repreensão. Com o seu poder agitou violentamente o mar, com sua sabedoria despedaçou os monstros dos mares, com seu sopro os céus ficaram límpios, sua mão feriu a serpente à risca. E isso tudo é apenas a borda de suas obras. Um suave sussurro é o que ouvimos dele, mas quem poderá compreender o trovão do seu poder? Forte isso também, né? 27. E Jó prosseguiu em seu discurso: pelo Deus vivo que me negou justiça, pelo Todo-Poderoso que me deu amargura à minha alma, enquanto houver vida em mim, o sopro de Deus em minhas narinas, meus lábios não falarão maldade e minha língua não proferirá nada que seja falso. Nunca darei razão a vocês. Jó era homem mesmo, né? Homem tem mente a Deus mesmo. Não é à toa que Deus... que ele tem um livro só pra contar a história dele. Não é à toa, não. Não é à toa. Minha integridade não negarei jamais, até a morte. Manterei a minha retidão e nunca a deixarei enquanto eu viver. Minha consciência não me repreenderá. Sejam os meus inimigos como os ímpios e os meus adversários como os justos. Pois qual é a esperança do ímpio quando é eliminado? Quando Deus lhe tira a vida, ouvirá Deus o seu clamor? Quando vier sobre ele a aflição, terá prazer o Todo-Poderoso? Chamará a Deus a cada instante? Eu instruirei sob o poder de Deus, não esconderei de vocês os caminhos do Todo-Poderoso, pois a verdade é que todos vocês já viram isso. Então, por que essa conversa sem sentido?
Este é o destino que Deus determinou para o ímpio, a herança que o mal recebe do Todo-Poderoso. Por mais filhos que o ímpio tenha, o destino deles é a espada, sobre a prole jamais terá comida suficiente. A epidemia sepultará aqueles que lhe sobreviverem, e as suas viúvas não chorarão por eles, ainda que se acumule prata como pó, e amote roupas como barro. O que ele armazenar ficará para os justos, e os inocentes dividirão sua prata. A casa que ele constrói é como casulo de traça, como cabana feita pela sentinela. Rico ele se deita, mas nunca mais o será. Quando abre os olhos, tudo se foi. Pavores vêm sobre ele. Como uma enchente de noite, a tempestade o levanta de roldão. O vento oriental o leva e ele desaparece, ou arranca do seu lugar. Atira-se contra ele sem piedade, enquanto ele foge às pressas do seu poder. Bate palmas contra ele, eu com assobios o expele do seu lugar. Existem minas de prata e locais onde se refina ouro. O ferro é extraído da terra, e do minério se funde o cobre. O homem dá fim à escuridão e vasculha os recônditos mais remotos em busca de minério. Mas nas mais escuras trevas, longe das moradias, ele cava um poço. Em local esquecido pelos pés dos homens, longe de todos, ele se pendura e balança. A terra da qual vem o alimento é revolvida embaixo como que pelo fogo das suas rochas saem safiras, e o seu pó contém pepitas de ouro. Nenhuma ave de rapina conhece aquele caminho oculto, e os olhos de nenhum falcão o viram. Os animais altivos não põem os pés nele, e nenhum leão ronda por ali. As mãos dos homens atacam a dura rocha e transformam as raízes das montanhas, fazem túneis através da rocha, e os seus olhos enxergam todos os tesouros dali. Eles vasculham as nascentes dos rios e trazem à luz coisas ocultas. Onde, porém, se poderá achar a sabedoria? Onde habita o entendimento, o homem não percebe o valor da sabedoria. Ele não se encontra na terra dos viventes. O abismo diz: em mim não está o mar, diz: não está comigo, não pode ser comprada, mesmo com o ouro mais puro, nem se pode pesar o seu preço na prata, não pode ser comprada, nem com o ouro mais puro de Ofir, nem com o precioso ônix, nem com as safiras. O ouro e o cristal não se compram com ela, é impossível tê-la em troca de joias de ouro. O coral e o jaspe nem merecem menção, o preço da sabedoria ultrapassa o dos rubis. O topázio da Etiópia não se compara com ela. Não se compra a sabedoria, nem com ouro puro. Gente, isso daqui também é bem legal a gente gravar e guardar no coração. Jó capítulo 28. Eu vou ler aqui novamente para vocês, ó. O coral e o jaspe nem merecem menção. O preço da sabedoria ultrapassa a dos rubis. O topázio da Etiópia não se compara com ela, não se compra a sabedoria, nem com ouro puro. Por isso que a sabedoria vale mais do que vale mais do que tudo nesse mundo. Duas coisas que têm um valor muito alto é o tempo e a sabedoria, certo? Nosso tempo não tem preço. Então, guardem bem esse versículo 28, do 18. Ele vai falando de sabedoria até o final aqui. Peraí que eu já vou ler para vocês. De onde vem, então, a sabedoria? Onde habita o conhecimento? Escondido está dos olhos de toda criatura viva, até das aves do céu. A destruição e a morte dizem, aos nossos ouvidos só chegou um leve rumor dela. Deus conhece o caminho, só ele sabe onde ela habita, pois ele enxerga os confins da terra e tudo vê o que há debaixo dos céus. Quando ele determinou a força do vento e estabeleceu a medida exata para as águas, quando fez um decreto para a chuva e o caminho para a tempestade trovejante, ele olhou para a sabedoria e a avaliou, confirmou-a e pôs à prova. Disse então ao homem: no temor do Senhor está a sabedoria, e evita o mal
E evitar o mal é ter entendimento. Quer dizer, você pode evitar o pecado, né? E quando você começa a evitar o pecado, é porque você realmente está tendo sabedoria e entendimento das coisas de Deus, né? Porque não é só querer fazer as coisas de Deus, você precisa ter entendimento das coisas de Deus, o que não é uma coisa tão simples, né? O entendimento das coisas de Deus, às vezes, é uma das coisas mais complexas que pode haver, né? Então, se vocês quiserem anotar aí, Jó, capítulo 28, versículo 28. O entendimento das coisas de Deus. Gente, eu adoro colocar esses post-its na Bíblia. Minha Bíblia tá toda cheia de post-it, ó. Que vai marcando as coisas mais importantes, que depois você... Quando você lê novamente, que eu espero que a gente não vai ler só uma vez inteira, né? De capa a capa. Você vai relembrando as coisas que foi falada, e aí você vai assimilando e aprendendo outras coisas, tá? Capítulo 29. Jó prosseguiu em sua fala. Como tenho saudade dos meses que se passaram, dos dias em que Deus cuidava de mim. Quando a sua lâmpada brilhava sobre a minha cabeça, e por sua luz eu caminhava em meio às trevas. Como tenho saudade dos dias de meu vigor, quando a amizade de Deus abençoava a minha casa, quando Todo-Poderoso ainda estava comigo. Os meus filhos estavam ao meu redor, quando as minhas veredas se embebiam em nata e a rocha me desbejava. Torretes de azeite. Quando eu ia à porta da cidade, tomava assento na praça pública. Quando, ao me verem, os jovens saíam do caminho, os idosos ficavam em pé. Os líderes se abstinham de falar e com a mão cobriam a boca. As vozes dos nobres silenciavam as suas línguas, calavam-se ao céu da boca. Todos os que me viam falavam bem de mim, e quem me via me elogiava, pois eu socorria o pobre que clamava por ajuda e o órfão que não tinha quem o ajudasse. O que estava à beira da morte me abençoava e eu fazia regozijar-se. O coração da viúva. A retidão era a minha roupa, a justiça era o meu manto e o meu turbante. Eu era os olhos do cego e os pés do aleijado. Eu era o pai dos necessitados e me interessava pela defesa dos desconhecidos. Eu quebrava as presas dos ímpios e dos seus dentes arrancava suas vítimas. Eu pensava, morrerei em casa e os meus dias serão numerosos como o grão de areia. Minhas raízes chegarão até as águas e o orvalho passará a noite nos meus ramos. Minha glória se renovará em mim e novo será o meu arco em minha mão. Os homens me escutavam em ansiosa expectativa, guardavam em silêncio o meu conselho. Depois que eu falava, eles nada diziam. Minhas palavras caíam suavemente em seus ouvidos, esperavam por mim como quem espera por uma chuvarada, e bebiam minhas palavras como quem bebe a chuva. Ele era uma pessoa influente e poderosa, gente, na cidade. Como quem bebe a chuva de primavera. Quando eu lhes sorria, mal acreditavam. A luz do meu rosto lhes era preciosa. Era eu que escolhia o caminho para eles e me assentava como seu líder. Instalava-me como um rei no meio de suas tropas. Eu era como um consolador dos que choravam. Capítulo 30. Mas agora eles zombam de mim, homens mais jovens que eu, homens cujos pais eu teria rejeitado, não lhes permitindo sequer estar com os cães de guarda do rebanho. De que me serviria a força de suas mãos, já que desapareceu o seu vigor? Desfigurados de tanta necessidade e fome, perambulavam pela terra ressequida em sombrios e devastados desertos. Nos campos do mato rasteiro comiam ervas e a raiz da giesta era sua comida, da companhia dos amigos. Foram expulsos aos gritos, como se fossem ladrões. Foram forçados a morar nos leitos secos dos rios, entre as rochas e nos buracos da terra. Rugiam entre os arbustos e se encolhiam sobre a vegetação. Prole desprezível e sem nome. Foram expulsos da terra, e agora os filhos deles zombam de mim. Com suas canções tornei-me um provérbio entre eles. Eles me detestam e se mantêm à distância, não hesitam em cuspir no meu rosto. Agora que Deus afrouxou a corda do seu arco e me afligiu, eles ficam sem freios da minha presença. À direita, os embrutecidos me atacam.
preparam armadilhas para os meus pés e constroem rampas de cerco para mim. Destroem o meu caminho, conseguem destruir-me sem a ajuda de ninguém. Avançam como através de uma grande brecha, alojam-se entre as ruínas, pavores apoderam-se de mim. A minha dignidade é elevada como pelo vento, a minha segurança se desfaz como nuvem. E agora enviarei minha vida, estou preso a dias de sofrimento. A noite penetra e os meus ossos, minhas dores me corroem sem cessar. Em seu grande poder, Deus é como a minha roupa, ele me envolve como gola da minha veste. Lança-me na lama, e sou reduzida a pó e cinza. Clamo a ti, ó Deus, não, mas não me respondes. Fico em pé, mas apenas olhas para mim. Contra mim te revoltas com dureza, me atacas com a força de tua mão. Tu me apanhas e me levas contra o vento, e me jogas de um lado para o outro na tempestade. Sei que me farás descer até a morte, ao lugar destinado a todos os seres, a todos os viventes. A verdade é que ninguém dá a mão a um homem arruinado, quando este, em sua aflição, grita por socorro. Não é certo que chorei por causa dos que passam dificuldade? A minha alma se entristeceu por causa dos pobres. Mesmo assim, quando eu esperava o bem, veio o mal. Quando eu procurava a luz, vieram as trevas. Nunca para a agitação dentro de mim. Dias de sofrimento me confrontam. Perambulo escurecido, mas não pelo sol. Levanto-me na assembleia e clamo por ajuda. Tornei-me irmão dos chacais, companheiro das corujas. Minha pele escurece e cai, meu corpo queima de febre. Minha harpa está afinada, meus cantos fúnebres, e minha flauta para o som de pranto. Capítulo 31. Fiz acordo com os meus olhos de não olhar com cobiça para as moças, pois qual é a porção que o homem recebe de Deus lá de cima? Qual sua herança do Todo-Poderoso que habita nas alturas? Não é ruína para os ímpios, desgraça para os que fazem o mal, mas vê ele os meus caminhos e não considera cada um de seus passos? Se me conduz com falsidade, ou seus pés se apressam a enganar, Deus me pese em balança justa e saberá que não tenho culpa. Se meus passos desviaram-se do caminho, se meu coração foi conduzido por meus olhos, ou minhas mãos foram contaminadas pelos outros, comam o que semeei, que as minhas plantações sejam arrancadas pelas raízes. Se o meu coração foi seduzido por mulher, ou se fiquei à espreita junto à porta do meu próximo, que minha esposa moa cereal de outro homem, e se outros durmam com ela, pois fazê-lo seria vergonhoso, crime merecedor de julgamento. Isso é um fogo que consome até a destruição. Seria extirpado a minha colheita se neguei justiça aos meus servos e servas quando reclamaram contra mim. Que farei quando Deus me confrontar? Que responderei quando chamado a prestar contas? Aquele que me fez no ventre materno não os fez também? Mas foi ele que nos tornou a mim e a eles no interior de nossas mães. Se não entendi os desejos do pobre, ou afadiguei os olhos da viúva, se comi meu pãozinho sem compartilhar com o órfão, sendo que desde a minha juventude eu criei como se fosse seu pai, e desde o nascimento guiei a viúva, se vi alguém morrendo por falta de roupa ou um necessitado sem cobertor, se o seu coração não abençoou aquele aqueci com lã de minhas ovelhas, se levantei a mão contra o órfão, ciente da minha influência no tribunal, que meu braço decaia do ombro e se quebre nas juntas, pois eu tinha medo que Deus me destruísse, temendo seu esplendor, não podia fazer tais coisas. Aqui, gente, também é uma parte, assim, que a gente tem que pensar e analisar, né? Que responderei quando for chamado a prestar contas. Aqui, ó, ele já tá falando de uma coisa que nós temos consciência que vai acontecer com todos nós, né? O que a gente vai fazer quando a gente for chamado para prestar contas daquilo que a gente fez aqui na Terra? E a preocupação de Jó
era exatamente essa. E que não é uma preocupação boba, né? É uma preocupação bem pertinente, aliás. Se pus ouro a minha confiança e disse o ouro puro, você é minha garantia. Se me regozijei por ter grande riqueza pelas fortunas que as minhas mãos obtiveram, se contemplei o sol em seu fulgor e a lua a mover-se em esplêndida, e em segredo o meu coração foi seduzido, e a minha mão lhe ofereceu beijos de veneração, estes também seriam pecados merecedores de condenação, pois eu teria sido infiel a Deus, que está nas alturas. Se a desgraça do meu inimigo me alegrou, se os problemas que teve me deram prazer, e eu que nunca deixei minha boca pecar lançando maldição sobre ele, se os que moram em minha casa nunca tivessem dito quem não recebeu de Jó um pedaço de carne, sendo que nenhum estrangeiro que teve que passar a noite na rua, pois a minha porta sempre esteve aberta para o visitante, para o viajante. Se escondi o meu pecado como os outros fazem, acobertando no coração a minha culpa, com tanto medo da multidão e do desprezo dos familiares, que me calei que não saí de casa. Ah, se alguém me ouvisse, agora assino a minha defesa, que o Todo-Poderoso me responda, que o meu acusador faça denúncia por escrito. Eu bem que levaria nos ombros e usaria como coroa. Eu lhe falaria sobre todos os seus passos como um príncipe, eu me aproximaria dele. Se a minha terra se queixar de mim e de todos os seus sulcos chorarem, se consumir os seus produtos sem nada pagar, ou se acusei de desânimo aos meus ocupantes, que me venham espinhos em lugar de trigo, e ervas daninhas em lugar de cevada. Aqui terminam as palavras de Jó. Ele fez todo esse discurso, né, falando as 1000 coisas que poderia ter sido acontecido, que ele poderia ter pecado e que nada disso ele teria feito, né? Aí, capítulo 32, Eliú. Então, esses 3 homens pararam de responder a Jó, pois esse se julgava justo. Mas Eliú, filho de Baraquel, de Buz, da família de Rão, indignou-se muito contra Jó, porque esse se justificava diante de Deus. Também se indignou contra os 3 amigos, pois não encontravam meios de refutar Jó e mesmo assim o tinham condenado. Eliú tinha ficado esperando para falar a Jó, porque eles eram mais velhos do que ele. Mas quando viu que os 3 não tinham mais nada a dizer, indignou-se. Então Eliú, filho de Baraquel, de Buz, falou: Eu sou jovem, vocês têm idade, por isso tive receio, e não ousei dizer a vocês o que sei. Os que têm idade é que devem falar, penso eu. Os anos avançados é quem deve ensinar sabedoria. Mas é o espírito dentro do homem que lhe dá entendimento, o sopro do Todo-Poderoso. Não são só os mais velhos, os sábios não são só os de idade que entendem o que é certo. Por isso digo, escutem-me, também vou dizer o que sei. Enquanto vocês estavam falando, esperei. Fiquei ouvindo os seus arrazoados enquanto vocês estavam procurando palavras. Escutei suas palavras com toda atenção, mas nenhum de vocês demonstrou que Jó está errado. Nenhum de vocês respondeu aos seus argumentos. Não digam, encontramos a sabedoria, que Deus o refute, não o homem. Só que não foi contra mim que Jó dirigiu as palavras, e não vou responder a ele com os argumentos de vocês. Vejam, eles estão consternados e não têm mais nada o que dizer. As palavras lhe fugiram. Devo aguardar? Agora que estão calados e sem resposta? Também vou dar a minha opinião, também vou dizer o que sei, pois não me faltam palavras e dentro de mim o Espírito me impulsiona. Por dentro estou como vinho arrolhado, como odres novos, prestes a romper. Tenho que falar, isso me aliviará. Tenho que abrir os lábios e responder. Não serei parcial com ninguém, e a ninguém bajularei, porque não sou bom em bajular. Se fosse, o meu Criador em breve me levaria.
Mas agora, Jó, escute as minhas palavras, preste atenção a tudo que vou dizer. Estou prestes a abrir a boca. Minhas palavras estão na ponta da língua. Nossa, ele devia trabalhar em televisão, né? Porque é tanto suspense, né? Fala logo, né, o que tem pra falar. Meu Deus. Minhas palavras procedem de um coração íntegro. Meus lábios falam com sinceridade o que sei. O Espírito de Deus me fez. O sopro de Todo-Poderoso me dá vida. Responda-me, então, se puder. Prepare-se para enfrentar-me. Sou igual a você diante de Deus. O cara tava te dizendo que ele era tão justo quanto o Jó, hein? Eu também fui feito do barro, por isso não devo inspirar nenhum temor. E minha mão não há de ser pesada sobre você, mas você disse ao meu alcance e eu ouvi sobre bem as palavras. Estou limpo e sem pecado, estou puro e sem culpa. Contudo, Deus procurou em mim motivos para a inamizade. Ele me considera seu inimigo. Ele acorrenta os meus pés, vigia de perto todos os meus caminhos. Mas eu digo que você não está certo. Por enquanto, Deus é maior do que o homem, porque você se queixa a ele de que não responde às palavras dos homens? Pois a verdade é que Deus fala ora de um modo, ora de outro, mesmo que o homem não o perceba, em sonho ou em visão durante a noite, quando o sono profundo cai sobre os homens, e eles dormem em suas camas, ele pode falar aos ouvidos dele e aterrorizá-los com advertências para prevenir o homem de suas más ações e livrar-os do orgulho para preservar a cova da sua alma e a sua vida de espada. Ao homem pode ser castigo no leito da dor, como os seus ossos em constante agonia, sendo levado a achar a comida repulsa e a detestar na alma sua refeição preferida. Já não se vê sua carne e seus ossos que não se viam agora aparecem. Sua alma aproxima-se da cova e sua vida dos mensageiros da morte, havendo, porém, um anjo ao seu lado como mediador entre mil, que diga ao homem o que é certo a seu respeito, para ser-lhes favorável e dizer: poupa-o de descer a cova, encontrarei resgate para ele. Então sua carne se renova, voltando a ser como a de criança, ele se rejuvenesce, ele ora a Deus, recebe o seu favor, vê o rosto de Deus e dá gritos de alegria. E Deus lhe restitui a condição de justo. Depois ele vem aos homens e diz: pequei e torci o que era certo, mas ele não me deu o que eu merecia. Ele resgatou a minha alma, impedindo-me de descer a cova, e viverei para desfrutar a luz. Deus faz dessas coisas ao homem 2 ou 3 vezes, para recuperar sua alma da cova, a fim que regozije sobre ele a luz da vida. Preste atenção, Jó, e escute-me. Fique em silêncio e falarei. Se você tem algo para dizer, responda-me. Fale logo, pois quero que você seja absolvido. Se não tem nada a dizer, ouça-me, fique em silêncio e eu ensinarei a sabedoria. Uau, hein? Eliú chegou causando aqui, né? Eliú continuou: ouçam as minhas palavras, vocês que são sábios, escutem-me, vocês que têm conhecimento, pois o ouvido prova as palavras, como a língua prova o alimento. Tratemos de discernir juntos o que é certo e de aprender o que é bom. Jó afirma: sou inocente, mas Deus me nega a justiça. Apesar de estar certo, sou considerado mentiroso, apesar de estar sem culpa, sou flecha na causa da ferida incurável. Que homem existe como Jó, que bebê a zombaria como água? Ele é companheiro dos que fazem o mal e anda com os ímpios, pois diz: não dá lucro agradar a Deus. Pois escutem-me, vocês que têm conhecimento. Longe de Deus esteja o que faz mal, eu Todo-Poderoso, a praticar iniquidade. Ele retribui ao homem conforme o que este fez, e ele dá o que a sua conduta merece. Não se pode nem pensar que Deus faça o mal, que o Todo-Poderoso perverta a justiça. Quem o nomeou para governar a terra? Quem o encarregou de cuidar do mundo inteiro? Se fosse intenção dele, de fato, retirasse o seu espírito e o seu sopro, a humanidade pereceria toda de uma vez e o homem voltaria ao pó. Portanto, se você tem entendimento, ouça-me, escute o que tenho a dizer. Acaso quem odeia a justiça pode governar? Ou você ousará condenar ele que é justo e poderoso?
Não é ele que diz aos reis, vocês nada valem aos nobres, vocês são ímpios? Não é verdade que ele não mostra parcialidade a favor dos príncipes e não favorece o rico em detrimento ao pobre, uma vez que todos são obra de suas mãos? Morrem num momento e em plena noite cambeleiam e passam, os poderosos são retirados sem a intenção das mãos humanas, sem a intervenção das mãos humanas? Pois Deus vê o caminho dos homens, ele enxerga cada um dos seus passos. Não há sombra densa o bastante onde os que fazem o mal possam esconder-se. Deus não precisa de maior tempo para examinar os homens e levá-los à sua presença para julgamento. Sem depender das investigações, ele destrói o poderoso e coloca outros em seu lugar, visto que ele repara nos atos que eles praticam, derruba-os e eles são esmagados pela impiedade deles. Ele os castiga onde todos podem vê-los. Isso porque deixaram de segui-lo e não deram atenção aos caminhos por ele traçados. Fizeram chegar a ele o grito do pobre e ele ouviu o clamor do necessitado. Mas se ele permanecer calado, quem poderá condená-lo? Se esconder o rosto, quem poderá fazê-lo? No entanto, ele domina igualmente sobre os homens e nações, para evitar que o ímpio governe e prepare armadilhas para o povo. Suponhamos que um homem diga a Deus, sou culpado, mas não vou mais pecar. Mostra-me o que não estou vendo. Se agir mal, não tornarei a fazê-lo. Quanto a você, deveria Deus recompensá-lo? Quando você nega sua culpa, e você é que deve decidir, não eu. Conte-me, pois, o que você sabe. Aqui, Eliú tá tentando fazer Jó confessar também a culpa dele, né? Tá tentando, tipo, arrancar dele um pecado pra justificar tudo aquilo que eles queriam justificar o que o Jó estava passando, né? Os homens de bom senso, sábios que me ouvem, me declaram, Jó não sabe o que diz. Não há discernimento em suas palavras. Se Jó sofresse a mais pura prova por sua resposta de ímpio. Ou seja, era para ser pior ainda, porque ele não assumia a culpa, né? Ao seu pecado, ele apresenta a revolta. Com desprezo, bate palmas entre nós e multiplica suas palavras contra Deus. Eliú prosseguiu. Você acha que isso é justo? Pois você diz, serei absolvido por Deus. Contudo, você lhe pergunta, que vantagens tenho eu e o que ganho se não pecar? Desejo responder a você e aos seus amigos que estão com você. Olhe para os céus e veja, mire as nuvens tão elevadas. Se você pecar, em que isto o afetará? Se os seus pecados forem muitos, que é que isto lhe fará? Se você for justo, o que lhe dará? Ou o que ele receberá de suas mãos? A sua impiedade só afeta aos homens e seus semelhantes, e a justiça e aos filhos dos homens. Os homens se lamentam sob fardos de opressão, imploram que os libertem do braço dos poderosos, mas não há quem pergunte, onde está Deus, o meu Criador, que de noite faz surgirem cânticos, que nos ensina mais, que os animais da terra e nos faz mais sábios que as aves dos céus. Quando clamam, ele não responde por causa da arrogância dos ímpios. Aliás, Deus não escuta a vã súplica que fazem. O Todo-Poderoso não lhes dá atenção, pois muito menos escutará quando você disser que não o vê, que sua casa está diante dele e que você tem que esperar por ele. Mais que isso, e que sua ira jamais castiga, que ele não dá a mínima atenção à iniquidade. Assim é que Jó abre sua boca para dizer palavras vãs. Em sua ignorância, ele multiplica palavras. Vou parar aqui no capítulo 36, que tá muito longo, já eu continuo.